Oi, gente. Boa noite. Esperar a Ana Luísa aparecer para a gente começar a nossa conversa desfiada de terça-feira. Hoje num horário especial, às 19 horas, né? A gente está fazendo sempre às 6 horas. Mas hoje, especialmente por causa da Melissa, eu me confundi quando eu combinei com ela. Oi, Ana! Oi, Romis, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa Eu tô só noite. explicando aqui que o nosso horário hoje tá um pouquinho diferente, né? Que a gente tá marcando sempre às 16 horas, mas hoje, excepcionalmente, eu fui um pouco lesa e aí eu me confundi com a Melissa e aí eu mandei. A gente se perdeu aqui no horário e eu errei, ela não podia no horário, e aí eu tive que passar para esse horário à noite. Mas também é um experimento pra gente, né? De repente vai que esse horário é melhor. Então, Exatamente, né? A gente escolheu um horário aleatório porque a gente achou que era interessante, né? E se esse sim. for o melhor horário, a gente pensa em mudanças. A gente não tem nada muito amarrado, né? Então, é interessante Ex- isso. Exato, eu tô mandando mensagem para ela para ver se ela aparece por aqui. E aí você pode explicar, né? De novo, Ótimo. tá aparecendo gente nova, vendo nossos vídeos e tal, então é legal contar um pouquinho da história da conversa desfiada enquanto a Melissa chega. Oi, Lenine. Boa noite, gente, para quem tá chegando. Boa Melissa noite, a Luísa já chegou. apareceu. Gente, então eu sou a Ana Luísa e estou aqui com a Romis, né? A Romilda. A gente resolveu fazer essa brincadeira, né? A princípio, a gente foi fazer um experimento para a gente conversar ao vivo com todo mundo. E foi muito bacana e a gente resolveu transformar isso num periódico, né? Então a gente tem se encontrado aqui toda terça e toda sexta, às 16h16, para trocar ideia, para conversar sobre moda. E sempre lembrando que a gente quer trabalhar de acordo com o que vocês querem interagir com a gente. Então, mandem ideias, mandem sugestões, tudo relacionado à moda que a gente queira aprofundar. A princípio, a gente começou com os amigos e agora a gente está estendendo para pessoas queridas, mas que não são amigos próximos, mas que têm trabalhos muito incríveis. Então, a gente resolveu dar uma amplitude para isso. A gente está com bastante ideias, muitas pessoas já contatadas até final do ano, praticamente. Então, a gente está super empolgada com as histórias. E, e hoje a gente vai falar sobre fotografia de moda com a Melissa, que eu não sei falar o sobrenome, mas a Romilda fala para vocês. A Melissa Chimansky, eu acho que eu tô falando certo, mas daqui a pouco ela entra e ela corrige se tiver errado. Aí a gente só quer lembrar que agora, né, que sempre vai acontecer nos nossos perfis profissionais do Instagram, que é Pense Atelier e Ana Luísa Olivetti. E imediatamente após o final da live, ele já está no canal do YouTube, que é Conversa Desfiada. E aí eu peço também que quem estiver aqui assistindo, que entre lá no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, que toda vez que tiver coisa nova, a gente vai postar lá. E, e nem sempre a gente vai fazer só nos canais do YouTube também. Então a gente vai começar a estudar outras possibilidades de transmissão dessa live. Então, Sim, acho que é, né, Holmes? Posso já deixar sim. o A espaço para a Lenine tá Melissa aqui, ó. chegar. Eu quero falar. Lenine, me manda mensagem depois pra gente conversar pelo WhatsApp e a gente combina. A gente tem uma lista já, né? A gente Sim, tá até outubro com a lista cheia. A gente tem ainda muito assunto, muita coisa, mas a gente tá muita aberta conversa a... para desfiar, né? Não, o negócio de conversar é bom demais, né, gente? Ainda mais quando a gente tem interesses em comum. Agora eu vou chamar a Melissa, né? E a Então, Ana beleza. volta no final, como Beijo para sempre. vocês. Boa live. Estou aqui na direção. Beijo. E... Oi, Rafa, boa noite. Agora eu vou achar a Melissa aqui, que é uma querida que vocês vão conhecer. Estou super feliz de recebê-la. A gente fez faculdade juntas. E... Oi, Tudo bom, Gomes? tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Pois é, Melissa. Primeiro, só quero que você me corrija se eu tiver falado seu nome errado. Não, falou certinho, eu vi aí, Certo? falou certinho, Chimansky. Aí. Tô super feliz de você ter aceitado Eu e também. já peço desculpas de novo, porque você sabe, né? Aqui a pessoa é um pouco lesa. Eu me confundi com os horários, mas eu achei que, assim, na verdade, todas as coisas que vão acontecendo, que são meio que
improvisadas ou desencontradas, eu vejo sempre como uma oportunidade da gente estar testando. A gente não fez esse Sim. horário ainda, né? Então eu acho que é uma forma da gente estar testando esse horário e de repente pode ser que seja melhor, né? Sim, sim. Sempre é um experimento mesmo. Tomara Isso. que dê tudo certo, que tenha bastante público aí para ouvir a nossa conversa. Sim. E aí eu queria primeiro começar, né, com aquela coisa de sempre, que você falasse um pouquinho de você. Como eu disse, a gente foi companheiras de faculdade, a gente fez design de moda em São Paulo, na Santa Marcelina juntas, e aí eu queria que você falasse um pouquinho de você. A Romy já falou, então, mais uma vez, obrigada. Estou super feliz com o convite, a gente trocar uma ideia sobre moda e fotografia, que acabou sendo a minha área, né? De fato, né? Não vamos entregar nossa idade, né? Aquelas não tem problema nenhum, não precisa, a gente passa a batida. A gente se formou na Faculdade Santa Marcelina, que é uma faculdade que, via de regra, o público-alvo, né? Ainda continua sendo assim, que eu saiba, é a galera mais que se forma em moda, ou seja, para ser estilista, e só as, né, N vertentes que tem, e eu me formei na faculdade, porém no terceiro ano, que eu acho que continua sendo assim, se não me falha a memória lá, dos 4, né, que é o bacharelado, tem a parte da matéria de fotografia, e foi lá que eu acabei assim, tava indo tudo bem, porque às vezes também podia ser uma desculpa, né, não tava gostando muito, alguma matéria traumática, o tridimensional, a modelagem, né, mas não, sinceramente não, eu não ia, não confesso, eu não era CDF em todas, mas não tinha nada, sinceramente, longe de trauma, pelo contrário, tudo muito prazeroso. Inclusive, eu lembro que tinha antropologia teológica, adorei várias matérias que, né, nem era o cerne, né, vamos falar assim, para mim tá coligado, mas não era o cerne da coisa, eu lembro que eu amei, enfim. Daí eu tive fotografia no terceiro ano. Quando eu tive a fotografia, o que aconteceu? Eu me encantei mais, acho que essa que é a palavra, pelo processo criativo de ponta a ponta, aliás, naquele então eu não sabia o ponto a ponta, né? E lembremos-nos que estamos falando de uma época que, por mais que já tinha digital, ainda todo mundo usava câmera analógica, ou seja, de filme. E eu lembro que na Santa Marcelina, eu acho que ainda tem a parte de laboratório, de revelação e ampliação das fotos manuais, né? E eu lembro que eu gostei de tudo, desde o pensar o tema, então, ter que tirar a foto, revelar, porque tem gente que às vezes gosta de uma parte do processo, mas não do todo. Sim. E daí eu já me encantei, foi uma paixão maior logo de cara, maior do que foi a moda. E nada contra a moda, pelo contrário, ela me agrega. Então assim, não é, pode parecer que é um comentário, não, ela tá cornetando a galera que é isso. Pelo contrário, eu tenho um super respeito e adoro essa área. Só que assim, veio mais. Daí eu falei, putz, e aí, né? Como é que eu vou fazer? Porque a formação da faculdade, via de regra, as matérias estavam muito mais atreladas a você, então, ter base para ser um estilista do que ser um fotógrafo. Era um ano, não sei se hoje é um ano ou 6 meses, que um ano, pensando em tudo tão express hoje, é um tempo razoável, mas difícil você bater no peito e falar, sou fotógrafa, né? Em um ano, com tanta gente na turma. E daí foi dali, daí eu comecei a ir atrás, assim, terminei minha formação, até porque eu tenho certeza absoluta que a formação, as matérias, o diferencial de ver história da arte, história da moda, o know-how dos professores também que tem, né, tem na Faculdade Santa Marcelina, fizeram toda a diferença para eu ter esse olhar um pouco mais plural, né, da arte e da fotografia por consequência, e também da moda, que acabou sendo a área que eu acabei trabalhando mais, tanto como freelancer, tanto como arte educadora, para dar essa base. Então eu terminei a formação, mas claro, não vou negar, tive e queria buscar coisas por fora, né? Ou seja, desde assistência com fotógrafos até cursos mais especializados pós-formação na faculdade. Daí tem todo um currículo aí que daí, só para não ficar falando que nem uma retardada aqui, eu vou deixando você perguntar, porque se eu for bater meu currículo, dá 1 hora aqui. E não por presunção, se a gente for contar com todas as nuances, tá, e depois de formada, onde você foi, o que você fez? Mas foi por aí, né? Porque muita gente fica assim, mas por quê? Aliás, é legal, acho que dá um remember pra galera aí, que na nossa geração, vamos falar assim, quase ninguém se formava em fotografia, porque não existia bacharelado em fotografia, né? O Senac foi o primeiro lugar que colocou, acho que logo quando eu me formei, então, em 2001, acho que nós, nesse caso, na época eu nem fiquei sabendo em tempo real, mas só existiam tecnólogos. Então, muita gente que a gente conhece que passou da nossa idade até mais, é muito comum a galera não ter a formação em fotografia, né? O cara é formado em design gráfico, em publicidade, mas arquitetura, mas não em fotografia. Fez cursos, fez alguma coisa, mas não uma formação. É meio tardio, né? Quando veio um bacharelado mesmo.
de fotografia. E lembrando também que eu não acho que, assim, não desmerecendo, deve ser maravilhoso 4 anos, mas não acho que para você poder bater no peito e ser fotógrafo, você tem que fazer 4 anos, você tem que ter essa metodologia. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, agregou para nós, né? Que eu tô. Não sei que a tela tá ficando meio escurinha aqui. Bem, dá uma variação de luz às vezes, né? Aqui também. Não, o telefone sapecou aqui na mão. Mas a sua formação foi em moda, né? E dentro da faculdade a gente tinha esse 1 ano de fotografia ali, você se encontrou, se encantou e achou. Mas qual você acha que foi a importância de ter feito moda para o seu olhar como fotógrafa? Acho que total, né? Assim, vai desde da coisa mais óbvia, que é assim, tá, você sabe, então se envereda para essa área, que poderia também não ser, né? Você pode falar assim, mas é uma zona de conforto. Não, era uma zona de afinidade. Então era natural que eu andasse para esse. Porque é muito plural, quando a gente fala moda, né? Eu comecei fazendo books para agências de modelo, né? Para várias, para Merlin, que hoje é o Way Models, o Zeca de Abreu, aliás, se o Zeca, né, tivesse aí, né? Gratidão, ele foi com certeza um padrinho da minha profissão. E eu acho que a importância de saber sobre moda, né? Nesses 4 anos, deu um olhar estético de profundidade pelas matérias que a gente teve muito maior, né? Do que ser aquela pessoa que às vezes aprende fotografia de uma maneira muito sucinta e não desmerecendo que a fotografia falando muito aqui a grosso modo, é técnica e a parte do olhar, mas o cara fez um curso técnico de 1 mês e resolveu começar a clicar, né? Não, você tem 4 anos de uma base de arte, né? Que a moda está dentro de uma questão plural de arte, eu acho que faz toda a diferença para não ter um olhar, que eu chamo isso de repertório sensível do artista, seja qual área que você vai atuar, eu acho que, então, seja em moda, que é o nosso caso, vamos falar assim, ou em outras áreas, isso acaba te dando um background de informação, né, e pluralidade de referências muito maior de quem de repente não teve, né? Porque abarca tudo, né? Em 4 anos de faculdade, é literatura, é teoria da comunicação, semiótica, tudo, né? que é Sim. super importante para qualquer área que você for fazer dentro da moda ali, né? Uhum. Nosso caso, então, nosso professor inesquecível Araújo. Sim, sem dúvida, maravilhoso. Então, Sim. assim, eu acho que com certeza deu. E daí, lógico, né? É clichêzaço falar isso, mas é verdade. Vai do que você também absorve, né? Porque é isso que eu falo. Sim. Tá, você pode ter um professor, você pode ter, sei lá, vamos falar aqui no Brasil, um clichêzão, um Sebastião Salgado como professor, e se o aluno não tiver aberto não fizer a parte dele, você não vai absorver, né? Daí vira aquela grife, tá, tive aula com não sei quem, mas o que você sentiu? O que você absorveu mesmo daquela pessoa? Que isso faz para mim toda a diferença, entendeu? Então, assim, é o querer estar presente. E eu, lógico, dei minhas escorregadas por imaturidade, óbvio, né, nos 4 anos da faculdade, mas eu acho que, em linhas gerais, eu estava presente ali, né? Eu lembro que com o Araújo, inclusive, já que você comentou dele, eu lembro que eu fazia hora extras com ele. Eu lembro que na época do nosso TCC, né, ou TG, cada um chama, né, o teste de graduação. Era TG na época, né? Era TG. Eu lembro que eu encontrava com o Araújo pós-aula, porque eu morava relativamente perto da faculdade, no Pão de Açúcar, para saber mais sobre a matéria, assim, tipo, sabe, gana mesmo, aquela coisa engajada. Então, acho que isso faz diferença. Tem pessoas, talvez, que não tenham toda essa gana, né? Então, assim, a gana do aprender, seja em qual for a área. Então, acho que isso você acaba, né, seguindo, né? Lógico que tem períodos e períodos da vida, mas levando isso para outras áreas e pegando um diferencial que, né, às vezes, não só dentro da sala de aula, mas fora dela também, né? Sim. A Rafinha comentou aqui, quem faz a faculdade é o aluno, super, né? Você já comentou isso. Total. E a gente tem... O Araújo, eu acho que é um professor que foi muito importante. Para quem soube, não era todo mundo que sabia aproveitar as aulas dele. Era meu vizinho, eu morava ali perto do Pão de Açúcar, ele morava na Paraguaçu, né? Eu encontrava com ele sempre também. E para mim, eu sempre falo que eu amei minha faculdade, eu faria ela de novo hoje. Com toda a formação que eu tenho, com todo o conhecimento, eu faria de novo, porque eu amei, foi um mundo incrível. Mas, para mim, ele foi o professor mais importante, foi a pessoa que mais impactou minha vida, foi aquele professor que foi o primeiro ano, né, que a gente entrou com ele, e já era semiótica, e eu ficava encantada com o senhor, já de cabelo branco, com tanta referência pop, ele falava de tantas coisas pra gente, eu ficava encantada. Eu adoro, para mim foi o professor que mais marcou, acho que talvez a minha vida. Não, e ele, posso fazer um parênteses só do Araújo? Claro. Eu lembro que, então, no TCC, ele foi, você concorda? E não desmerecendo os outros, mas eu lembro que foi ele o corresponsável por ter dado as melhores e mais importantes bibliografias para o meu TG.
Entendeu? Porque eu fiz uma coisa meio voltada à psicanálise, então era um cara que sabia muito, sabia de tudo, Tudo. né? Ele sabia de tudo. Eu Sabia nunca de vi uma tudo. pessoa tão impressionante E como eu lembro ele. que eu lembro que ele falou, então, que como era um trabalho era uma pegada meio de dualidade, que eu tava falando, então, era comparar a teoria do espelho do Lacan com a Melanie Klein, que ele. Então, inesquecível, eu tenho esse livro até hoje da Melanie Klein, que chama Inveja e Gratidão. É o Araújo. Então, assim, são coisas que ficam mesmo. Você pode falar, mas o que a Sim. Melanie Klein, a psicanálise, você vê com a fotografia? Saibam, quem tá ouvindo. Tem a ver. Né? É isso que eu falo, é muito plural. Você pode, dependendo da área, da estética que você quer atuar, o repertório teórico, ainda mais para um TG, para uma pós-graduação, seja o que for, é super importante, né? Sim. E Melissa, você comentou sobre um pouquinho, bem passando rápido, sobre arte, como que a arte também influenciou o seu trabalho e te ajudou a moldar a sua identidade, né, como fotógrafa. Qual foi a importância da arte para você? Acho que total. Bem, de novo, pela nossa formação, moda é arte. A gente teve também. A minha tela está escurecendo aqui da Lady Murphy, né? Daí na hora que eu toco na tela, o telefone mexe, que eu tô sem tripé aqui, né? Que vergonha, uma fotógrafa que tá sem Sim, o celular acoplado. já deixa eu te deixar aqui também tranquila quanto a isso, porque às vezes acontece, tá? É live e ao vivo, né? Ao vivo acontece de tudo. Se por acaso acontecer de cair, acontecer alguma coisa, a gente volta, tá? O endereço Tá. você já achou Na verdade, eu aí? nem caía, porque assim, eu já tinha feito uma, mas a tela não. Assim, aqui, sabe quando dá aquele tempo do telefone que a tela vai escurecendo e Sim. depois, né? Então Uhum. toda hora eu tô tendo que apertar ele, porque chegou uma hora. Não sei se a luz que eu coloquei aqui hoje é diferente, enfim. Mas cair eu acho que não. Só se cair o telefone, daí eu caio junto, né? Aí você levanta ele e tá tudo De certo. novo, ó, tá ficando escura a tela, que ódio. Não sei, mas eu vou nem tentar xeretar no telefone para ver o que é isso aí agora. Não sei se é a luz, enfim. Mas, então, eu acho que assim, quando a gente fala arte, então, de novo, a gente está falando de uma profissão que nem eu não me formei nada contra quem se formou nessa área, por exemplo, em administração de empresas, e daí fui para moda, né, para fotografia. Uhum. Então, quer dizer, talvez a minha formação não tivesse nada, ou muito pouco, de relevância artística, vamos falar assim, né? Então, quer dizer, eu acho que já tem a arte no sentido do próprio CERN, que era a faculdade, que é, né, acredito eu, deve ter mudado muita coisa nesses anos todos, e também das matérias que a gente teve de história da arte, né? Eu lembro que foi com a Maria José que eu tive, uma professora brilhante também. Então, o que acontece? Eu acho que a arte conversa, bem, primeiro que a fotografia é arte, mesmo que alguns durante muito tempo não considerou, né, a fotografia quando ela tomou, acho que não existe isso, tomou o lugar da pintura, mas fez as vezes né, ela foi muito criticada, inclusive por quem começou, né, Man Ray mesmo, foi um cara que às vezes tirava onda pelo período dadaísta, surrealista dele, de falar, ele mesmo tirava onda, que era típico do movimento dadaísta, de, não, fotografia é arte, depois ele dava uma entrevista, não, fotografia não é arte, né, o que eu faço não é arte, então assim, é claro que ela já está sacramentada, mas eu acho que tudo isso que abarca é que cada um tem, que, de novo, eu volto nessa tecla do repertório sensível do artista, faz toda a diferença, entendeu? Que no meu caso, eu bebo de muitas fontes, mas sem dúvida alguma, falando em arte, além do óbvio da fotografia, da moda, para mim, cinema é muito importante, assim, cinema, assim, por mais que a gente fala, também é clichê, tá sempre interligado, mas não, poderia ser o teatro, né, poderia ser uma outra área, dança, né, cada um leva de uma maneira, eu conheço vários fotógrafos que a referência maior dele, até para poses, era se inspirar na dança contemporânea na época da Pina Bausch, então, assim, cada um vai para um lado, o meu lado pende mais, eu tenho, né, um xodozinho, assim, mais pelo cinema, sem dúvida alguma, assim, tipo... Né, que está totalmente ligado, quando a gente também falar na parte de fotografia de enquadramento e composição, não é idêntico, mas muita coisa casa, inclusive, com o cinema, e agrega, né? Isso que eu falo. É um agregado, né? Eu acho o cinema, sem dúvida, importante, que não é uma coisa minha que eu tenho como formação, mas sou uma bela de uma curiosa, né? Posso quase me considerar assim, uma cinéfila. Eu adoro fazer essas comparações, muitas vezes, de fotos, que você vê que antes ou depois, pô, lembra uma cena, né, um frame de um filme mesmo, né? Então é legal você falar, pô, isso aqui lembra alguma coisa do Godard, aquilo lá lembra alguma coisa do Fellini. Então eu acho bacana, porque e a pessoa não tem que ficar ofendida, que ela fala assim, mas quer dizer então que o fotógrafo copiou, sabe, já tinha. Não, às vezes você sente que é uma releitura de leve, É uma entendeu? referência, né? A gente precisa Sim. de referência, até porque as imagens, principalmente assim, tudo bem, a gente já está formado hoje, já sabe esse repertório todo e tal, mas durante a faculdade, por exemplo, a gente está ali para aprender, então a gente não conhece vários artistas e a forma que tem é você até tentar copiar, né? A cópia, sou super contra, óbvio, mas a inspiração, ela não deixa de ser uma cópia, né?
depende da forma como que você faz, É depende... isso que você falou é importante, porque assim, se você quer fazer cópia, eu também não sou muito fã assim, da coisa cópia, mas se a Sim. pessoa pelo menos assume que é cópia, para mim faz diferença. Para mim Sim, o problema é você usar a cópia, não, mas é uma releitura, que releitura até etimologicamente, até em livros de história da arte, já é considerado quando tem uma pincelada de uma inspiração de alguém, mas tem a tua assinatura. a E sua você vê que a assinatura, coisa sim. é um decalque. Não, então calma aí, Sim. então não é releitura, é um decalque, é uma cópia. Então assuma que aquilo é cópia, né? E até tem tantas técnicas para você aprender que, num primeiro momento, ou às vezes até copiar é uma forma de você estar aprendendo uma técnica, né? Não defendendo a cópia de forma nenhuma, mas tentando entender os caminhos, o processo de aprendizagem também, né? Essa questão visual, essa educação visual, ela não é tão simples. Algumas Não. pessoas têm uma facilidade maior, né? Eu acho que talvez por isso até acabe se enveredando por esses caminhos, como, por exemplo, você escolheu a fotografia, talvez seja essa afinidade, né? Essa forma de você encontrar a sua linguagem, encontrar o seu caminho, não é isso? Aí eu gosto dessa coisa da fotografia, que é meio esse silêncio, né? Essa coisa do estático, né? Foi um fotógrafo, eu fui numa exposição na época do Bob Wolferson no Espaço Porto Seguro aqui em São Paulo, e na época, eu não lembro quem falou, porque essa frase não é minha, que fique claro, tá? Ela é boa, antes fosse minha, eu devia ter patente. Porque eu lembro que o cara falou assim, era um vídeo que estava rolando na exposição do Bob, e o cara falava assim, não, fotografia é cinema de breque, né? Muito boa essa frase, né? Porque isso é coisa do estático mesmo, né? Então, assim, eu me identifico, essa coisa que as pessoas, uma coisa imediata, assim, você vê na lata, por outro lado, te dá uma margem enorme para interpretações, né? De como você entende aquilo. E eu gosto da fotografia, que esse convite, pelo menos para eu, como fotógrafa / artista, a esse silêncio. Eu gosto de estar nessa função. Nem sempre a gente está. Se é um trabalho comissionado, você está, ainda mais em moda, envolvido com vários profissionais, né? Make, cabelo, produtor, né? Stylist, direção de arte. Tem muita gente. Aliás, isso até não sei se está na nossa pauta, mas se desse tempo de falar, é lindo, né? Dessa questão que, quando a gente vê uma foto, né, de moda, o resultado final, muita gente fala, puta, aquela foto ali não ficou legal. Pô, fotógrafo, às vezes não é só o fotógrafo, é a galera que está envolvida. Afinal, o resultado final se dá por um conjunto. E às vezes o cara, infelizmente, né, que daí é uma questão do mercado mundial, mas no Brasil a gente sabe que existe isso muito, é o cara que executa, que isso me dá muita preguiça, esse termo é um horror, né? Uhum. Mas é o cara que executa. Então, fica o convite para quem está ouvindo, assim, não para fazer, né, passar um pano para o fotógrafo quando ele, sei lá, não tem uma estética agradável, etc. Mas muitas vezes você tem que pensar que o conjunto daquela imagem não foi só ele que decidiu isolado, né? Quando é uma coisa comissionada e comercial, principalmente quando Sim. né? Então fica aí para a galera pensar, antes de julgar, pô, não gosto daquele fotógrafo, veja o que está envolvido por trás dele. Às vezes ele era um cara que foi pau mandado, né? Sim. Ele tinha que executar aquela foto, né? Por isso que é importante, Melissa, e por isso que nasceu essa conversa aqui, que é a nossa conversa desfiada, primeiro para a gente contar um pouco, explicar para as pessoas e mostrar o quanto esse universo da moda é gigante, o quanto tem profissionais, o quanto existem profissões dentro da moda, né? Uhum. E essa coisa que você falou de ter várias pessoas e das pessoas estarem divulgando seus trabalhos, porque às vezes uma pessoa ouve falar no seu nome, ai, Melissa, vai lá no seu Instagram, conhece o seu trabalho, entra no seu site e vê as nuances todas que o seu trabalho tem. Como você é uma pessoa versátil, como você tem uma linguagem que caminha por todos esses outros lugares, né? E essa ideia que a gente teve quando a gente inventou o Conversa Desfiada, é de estar trazendo as pessoas para um lugar de conhecimento, para um lugar de pesquisa, para um lugar de encontro, sabe? De pessoas diferentes, mas com esse objetivo que é a moda. Deixa eu aproveitar. A gente também era a nossa geração, nossa época, foi bem a época da Gisele, né? Foi a época de... Ela eu acho que ela é uma modelo incrível, sempre foi, mas assim, a fotografia de moda foi tudo na vida dela, né? Tipo, como isso foi importante aí, se você pudesse comentar um pouquinho pra gente sobre essa era, essa época, né? Posso comentar um pouquinho antes também? Pode. Da Gisele, a Gisele aqui a gente não tem roteiro, não. Tu fala o que você sentir vontade de falar. Não, porque assim, ela foi uma ruptura, né, no mercado, né? Tanto que o termo Uber Model veio com ela, né? Um termo que não existia dela, até né? então. É só dela, entendeu? Não tem uma outra Uber Model. A gente fala Uber Model igual a Gisele Bündchen, né? Mas
Antes dela, assim, se a gente pensar até antes, assim, vai anos 70, sempre, assim, houve os modelos do momento que começou parou-se, né, de fazer as ilustrações para revistas de moda, e mais ou menos na década de 30, se não me falha a memória, a Vogue começou a fazer as fotos com modelos, né, mas elas não tinham 30, 40, 50, longe de ter o status que tem hoje, né, então a Gisele foi assim, tipo, um topo do topo, acho que ninguém chegou no páreo da Gisele, em vários sentidos, né. Por mais que você pode ver que em Instagram tem mais seguidor, mas assim, como modelo, como a presença no sentido plural da palavra, não só do que ela ganha, né? Não só financeiramente, mas da propriedade que ela teve, né? A propriedade é uma coisa muito ampla, né? Eu acho que, não é querendo puxar saco de brasileiro, mas não acho que nenhuma chegou no know-how da Gisele. Mas pré-Gisele, foi mais ou menos na década de 80 para 90 que as modelos tiveram. Tá me dando preguiça que tá mal enquadrado aqui, a louca, né? Vai querer desenquadrar a cara do telefone, né? Enquadramento e composição no nosso tema, mas né? O que acontece? Teve essa geração que quem foram corresponsáveis, né? Tem até que eu sugiro para a galera que tá vendo que a gente tá falando de moda, né? Fotografia de moda, mas moda no sentido plural, que é muito legal, acho que só tem no Netflix, tá? Então, assim, é meio óbvio, eu prefiro falar de coisas que são gratuitas e que tem acesso, por exemplo, no YouTube, mas tem um documentário que, se não tiraram do ar, chama Franca, Caos e Criação, que é um documentário da Franca Sozzani, que foi acho que a editora-chefe, né, a diretora de arte mais importante da Vogue Itália, e neste documentário, né, ela até faz até para a galera também se inteirar e ver com um nível um pouco maior de profundidade do que eu estou falando aqui, que ela foi corresponsável junto com Gianni Versace, quando Gianni Versace ainda estava vivo, antes de ser assassinado, para começar a colocar nas revistas e, por consequência, nos desfiles deles, as supermodels, que até então não tinha essa galera de supermodels, que era a geração pré-Gisele Bündchen, que é Christine Turlington, Naomi Campbell, Kirsten Moss, Helena Christensen, Claudia Schiffer, né, Cindy Crawford, essa mulherada aí 80, 90, né, que daí que teve esse boom, né, das supermodelos mesmo. Então, só para falar, a Gisele então ultrapassou isso, mas antes, e as modelos são eternamente gratas, né? Depois um monte de gente, mas quem começou vai surfar nessa onda foi a Franca Sozzani, né, já falecida, e também o Gianni Versace. Ele é assassinado, ela morreu de câncer desde 2016, então é legal para conhecer a trajetória dela, então é um documentário feito pelo filho dela, então é bem legal, que tem um ar muito intimista, e é lindo, porque também mostra a liberdade inventiva que ela dava para os fotógrafos, né? Então, já que a gente está nesse papo foto-moda, eu acho que esse documentário, se tem uma indicação, já para não deixar para o final, né, falar agora, tipo, tem muita coisa para ver, mas esse documentário mostra a relação, assim, ela como pessoa, ela como mulher, né, como mãe, e mostra ela também com a liberdade que ela dava para os fotógrafos. Então, fala de Steven Meisel, né, Paulo Roberto, enfim, vários, de americanos, né, italianos, etc e tal. Então, quer dizer, só para ficar claro que, assim, é maravilhoso esse topo Gisele Bündchen, mas vamos lembrar um pouquinho do que veio antes e quem começou com essa ideia, que isso é importante, né, um fato importante para a gente relembrar, quem foi corresponsável por botar os modelos, que, sabe, tem uma enorme importância dentro da fotografia e da moda, né? Nesse status, né? Notoriedade, inclusive de cachê, né? Porque elas não tinham. Ganhava-se bem, década de 80, mas modelo não era uma coisa muito conhecida, né? Você vê uma ou outra na década de 70, né? Twig, Verusca, a Verusca que chegou, inclusive, a fazer um filme maravilhoso do Michelangelo Antonioni, que é depois daquele beijo, que o nome, como é que é o nome? Mesmo Blow Up, que é o nome original, né? Maravilhoso. Aliás, também, quem quiser ver assim, eu quero. Assim, o filme, na verdade, é um filme de suspense, mas que fique claro que é um filme maravilhoso, que tem a Verusca nele, e trata muito dessa coisa da correlação do universo da moda, né? Sim. Da cultura, da arte. É um filme genial, assim, acho, assim, né? Do Antonioni. Tem vários filmes dele geniais, mas esse é um também, acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Sim. Tô viajando, né? Tô abrindo um monte de janela e não tô fechando, né? Mas assim que é bom, porque eu faço isso direto. Lá no final que eu consigo voltar, às vezes eu nem consigo voltar, eu paro no meio do caminho. Eu só queria comentar, o Ezio comentou aqui, é lindo demais esse doc, que você falou da Cindy. O Serginho pediu para colocar o nome depois nos comentários do IGTV, porque assim, sempre que a gente termina aqui, a gente gosta de ir lá para comentar e colocar algumas coisas que ficam meio perdidas, né? Às vezes colocar o nome direitinho, a referência, a gente coloca depois. Alguém colocou que não é o nome. O Ezio mesmo colocou aqui, ó. Mas isso, é legal, é esse mesmo. Ana, a gente anotar para depois colocar lá. Bem legal isso. Teve uma pergunta aqui no inbox, porque eu quero te fazer um monte de pergunta ainda, né, Melissa? Tá. Mas a Bispo comentou, eu sou empreendedora individual e tenho que fazer de tudo, e a minha dificuldade é a divulgação.
É sempre assim, quando a gente é empreendedora individual. Porque a gente faz de tudo um pouco, né? Ela estava falando na Sim. fotografia, tem alguma dica? Acho que a Melissa já falou desde o comecinho ali, né? De estudar, especializar e já fez tanta coisa, né, Mê? E continuar, né? Porque isso que eu falo, para quem ama a Sempre. área que faz, é um clichêzaço falar isso, mas não é um sacrifício você ter que ficar toda hora dar o teu corre online, por conta. Porque hoje, realmente, tem a pandemia, tem limitação, você não pode ir ao vivo, você não vai numa biblioteca, mas quem tem tesão naquilo que faz, você dá um jeito de buscar. Então, tem internet em casa, tá? Não é tão amplo quanto também, eu queria estar em São Paulo e poder, sei lá, no Instituto Moreira Salles, fazer uma pesquisa de livros, etc e tal. Sim, agrega, sem dúvida alguma, né? Mas assim, Sim. tem como. Então, assim, o problema é esse. Você não vai ser um profissional ruim porque você não se atualiza, mas você acaba ficando meio parado no tempo. Então, é legal. Mas se você fosse a Melissa, depois, vamos supor que realmente a gente se encontra daqui a 10 anos, falando a mesma coisa. Sim, lógico que são coisas que são nossos alicerces, não mudam, né, talvez. Mas assim, você tem que ter Você tem que, sabe, renovar. Por mais que você fale, é super clichê isso, tem que atualizar o repertório, né? Mas a gente que, infelizmente, acaba entrando numa zona de conforto, em qualquer sentido, seja teórica, prática, e numa dessa, isso que eu falo, né? O mercado não perdoa, né? Assim, tipo, Sim. então é importante sempre estar alerta. É isso que eu falo, você Sim. não precisa fazer mais do mesmo. Né, que as pessoas confundem isso. Então vamos supor, tá rolando tal. Tô conjecturando, tô falando uma abobrinha aqui, mas vamos supor, tá rolando tal filtro do Instagram. Tem que usar ele. Não tem que usar nada. Você tem que usar o que você se identifica. Você pode ver o que o outro está fazendo como referência, que é normal, né? Todo mundo tipo, é uma avalanche de informações que a gente tem, né? Para quem tem redes sociais. Só que acho que na hora de você tentar, é presunçoso falar isso, né? Mas tentar criar, ter pelo menos uma característica de ineditismo, você tem que tentar esquecer tudo o que essa galera faz, senão você nunca vai ter uma identidade. Sabe? Vou na fórmula pronta do outro. Não, vai, cria a tua fórmula, entendeu? Sim. Não é fácil, porque dá trabalho, mas tenta, sim, entendeu? Pelo menos tenta. Eu sou uma pessoa que eu sempre tento seguir o coração. Por mais que a gente sabe que o mercado regulamenta e as pessoas estão sempre preocupadas em ganhar dinheiro, claro que essa é uma preocupação de todo mundo. Todo mundo quer ser bem-sucedido e, a priori, ser bem-sucedido é ganhar dinheiro. Mas eu sempre tento olhar o que as pessoas estão fazendo para eu fazer alguma coisa diferente. Porque eu penso, se já tem tanta gente fazendo, por que eu vou fazer igual? Eu quero procurar alguma coisa que seja inédita. Melissa, tem tanta pergunta ainda. E essa hora vai voando. Não tá acabando, não. Calma aí. Você me Como que é o mercado para as mulheres? Porque você acabou de falar de uma grande referência para você, né? Que foi a Cindy, não lembro o sobrenome. Mas como que é o mercado para as mulheres? Quem são as mulheres que você se inspira? E aí, complementando até aqui a minha pergunta, o Serginho também me falou. Você falou que se inspira na fotografia de cinema. Quais as referências atuais que você mais gosta? Nossa, então, um pouquinho de tudo aí. Calma, vamos por partes, então. Eu vou falar primeiro da parte da Romilda, tá? Daí eu vou pro cinema. Depois, se eu esquecer, por favor, me lembrem pela escrita, porque às vezes eu também não olho a escrita para não me perder na conversa. Bem, eu acho que assim, hoje tá melhor, né? Falar que não tá, graças a Deus, tá mais aberto o mercado para as mulheres. Assim, sempre houve, né? Então, quer dizer, aliás, posso aproveitar para fazer a divulgação do curso de fotografia das mulheres, que acho que tem a ver com essa pergunta? Meio no meio, não no fim. Aliás, não, faz agora, porque a hora vou fazer agora rápido, que tem a ver. Então, só para também não passar batido, acho que agora casa com a tua pergunta, casa com a dele. Eu tô com um curso online, então super seguro, né? A gente chama Mulheres da Fotografia. Eu tô fazendo por conta. Então é só entrar no meu site, Melissa Chimansky, que é um palavrão, mas quem me vê no Instagram já tá até com o link para as inscrições, que vai começar agora sábado, dia 15, delicinha, 7 encontros, 15 fotógrafas, né? E justamente isso, então, sempre houve. Então, assim, fica aí quem quiser, dá tempo de se inscrever, né? Teórico, não precisa ter câmera, né? É repertório. Lembra que a gente está falando do repertório sensível do artista? Mal não vai fazer, né? Eu sempre falo que nada em excesso faz bem, mas conhecimento é uma das poucas coisas que pode dar uma escorregada e um pouco para mais, né? Mas, respondendo a pergunta, sempre houveram fotógrafas. E por que a importância desse curso de falar sobre elas nessa live aqui, né? Porque sempre foi meio desenhada pelo mercado. Pelo mercado como né? Ainda existem, lógico, muito mais homens e dá-se ainda muito mais notoriedade para o masculino na fotografia, né? Mas sempre houve. Então, acho que assim, o curso é importante para falar, olha, desde o século XIX, né?
final do 18 para o 19 já existia, entendeu? Mulheres fazendo fotografias. Inclusive, a primeira que eu vou falar no curso é uma botânica, entendeu? A mulher é botânica e acabou fazendo fotografia, entre outras, para não ficar dando muito spoiler aqui, né? Mas isso que eu falo, era mais difícil? Era aquele conceito da mulher, né? Foi feita para casar, para ficar em casa. Sim, a gente sabe que existia. Mas existiram mulheres geniais, e são deusas mesmo. Isso que eu falo, né? Deusas exagerando, que nem eu deixei até nos meus stories. É porque realmente são mulheres que foram totalmente à frente do seu tempo, seja no fotojornalismo, no documental, na moda, né? Foram geniais. Então, assim, sempre houveram pouca notoriedade, esse que é o problema, assim, nunca deram muita ênfase, né? Pelo mercado mesmo, né? Enfim, é um papo para quem não é muito feminista vai achar que eu tô sendo feminista, mas não tem como não ser, né? E hoje, sim, tem mais abertura, mas eu sei, né, de histórias que eu ouço comigo, nunca aconteceu, tá? Eu já perdi, sim, assistência porque eu não dirigia, mas nesse caso era uma característica da Melissa, com algum fotógrafo aí que eu não vou citar o nome. Mas eu conheço, assim, eu já ouvi histórias, né? Então, pra vocês terem uma ideia que eu acho um absurdo, fotógrafos que não contratavam lá atrás, tá? Mulheres, porque, não, mulher não consegue carregar peso, né, para ser assistente, né? A mulher tem TPM, não vai ficar de lua, não vai no sabe? Uhum. Né? Pode falar, hoje pode estar um pouco. Isso não acontece com tanta evidência? Não. Tem mais mulheres no mercado? Sem dúvida alguma, mas ainda é um espaço para se conquistar, né? Assim, eu vou ser sincera, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, mas nada notório, né? Talvez seja até uma certa ingenuidade minha, mas, sinceramente, eu vou estar sendo injusta se eu falar que eu fui cornetada, rejeitada, tratada, não sofri nem, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de assédio, né? Eu sempre rolou bem, né? Mas que eu falo, teve fotógrafos que eu quis trabalhar e que já estavam com outras pessoas e não me chamaram, né? Isso sim, quem nunca teve um não numa profissão que queria, Sim, mas claro. assim, eu acho que ainda tem, hoje menos, mas na época que eu comecei ainda existia esse pouco espaço, mas nada, sinceramente, nada assim, mas quem é você? Né? Não, nada disso. Se eu falar que eu tive, é mentira, assim, foi tranquilo. A minha trajetória, posso dizer que foi bem louvável nesse sentido. Posso não ter feito capa da Vogue, mas eu nunca sofri nenhum tipo de situação desgostosa, ou que eu perceba que a mulher foi diminuída no espaço. Agora, sobre o mercado, sim, ainda tem muito por fazer, né? Com certeza. Sim. E aí, voltando na pergunta do Serginho, né, que ele perguntou sobre as suas referências, quem são as pessoas que você se inspira, e ele falou até no cinema, né? Tá, Você falou... mas aí pode ser plural, pode ser... Então, tem muitos, Sim, né? na verdade, Tanto na quem você se fotografia... inspira, quem você curte, né? Acho tem que pode tantas ser coisas. tudo. Até literatura para mim rola às vezes, né? Por mais que você fale, mas da onde você tira a literatura? Sim, às vezes pela escrita, você vê sei lá, eu entrei numa pira, muito mais isso em 2018, de ficar lendo o dramaturgo, o Ibsen, que eu adoro o Henrik Ibsen, né? E daí eu fiquei lendo uns livros, e aquilo, de certa forma, vem na foto. Então, assim, a coisa é muito plural. Eu sei que o mais fácil, até para a galera conseguir ter uma memória, né, imagética, é falar de cinema ou da própria foto em si. Então, eu tenho fases para começar. É difícil falar de alguém absolutista, porque tanta gente boa, que é difícil. Eu tive, assim, até de ângulo de tomada, de enquadramento. Tinha uma época que eu no meu início da minha carreira, eu fazia foto muito com o plano fechado, com o ângulo de tomada fechado. Eu fiquei tão enjoada, assim, de me ver só com esse ângulo fechado, que chegou uma hora que eu só comecei a admirar fotógrafos que faziam fotos geralmente com o plano bem aberto, né? E eu, por consequência, também comecei a fazer, né? Então, assim, eu acho que você tem fases. E acho que, assim, por mais que você tenha aquela coisa daquele fotógrafo, daquele artista, daquele cineasta que você tem para você no coração, que são vários no meu, difícil falar, viu? De todos, assim, eu acho que você tem essa coisa do momento que você está vivendo, né? De quem que naquela fase, eu já tive a fase, por exemplo, de cinema, já que eu não sei quem perguntou aí, David Lynch. Para mim, David Lynch, assim, é uma coisa, assim, sabe? Eu acho maravilhoso. E é o conjunto, você pode falar, mas talvez o filme dele não seja tão a ordem do dia, né? A questão da fotografia, pode ser que não, mas então, no conjunto, me deixa embasbacada, entendeu? Me deixa perplexa, assim, né? Então, eu acho que tem muito a ver com a mensagem que o todo passa, né? Porque tem filmes que são clássicos que a fotografia é brilhante. Por exemplo, o Maria Antonieta da Sofia Coppola, entendeu? Não tem como não falar, entendeu? Mas assim, além desses que acho que muita gente já sabe, por isso que eu nem vou falar desses mais comuns, né? Tem outros aí interessantíssimos para a gente ver. Então são enormes, muitos os cineastas que me inspiram. Por exemplo, o Wong Kar-wai, né? O chinês que veio com o novo, que tem
Amor à Flor da Pele, né? O Wong Kar-wai, para mim, é um cineasta, assim, eu acho a Cartela de Couro, o filme dele, uma Lindo. aula de fotografia, entendeu? Eu acho uma Sim. aula de fotografia. Então, assim, sobre cinema, tem vários. É engraçado, que você pergunta, parece que dá branco em todo mundo, mas tô tentando lembrar de alguns, né? Nervoso. Mas, assim, ele é um deles. Agora, na fotografia tem inúmeros, cada um à sua maneira, pela sua época, pelo diferencial que teve, né? Por exemplo, eu até comentei há pouco com a Holmes, o Ben Ray. Ben Ray foi um cara genial, não foi só fotógrafo, foi cineasta, né? Fez uma média-metragem linda, que acho que até tem no YouTube, que chama L'Etoile de Mer, que ainda é cinema mudo, mas inovador para a época, porque tinha aquela pegada do surrealismo, daquela coisa muito experimental do dadaísmo. L'Etoile de Mer, depois eu posso digitar, né, para a galera ter aí o nome. É um fotógrafo genial, ele não criou novas técnicas da fotografia, mas ele aprimorou certos processos fotográficos. Na época, estou falando do filme, tá, gente? Porque na época dele era tudo filme, não existia câmera digital, que ele foi, assim, um gênio para a época, entendeu? E é um cara que transitou sobre muita coisa, retrato, fez moda e dava uma liberdade na Vogue para ele absurda. Imagina que delícia você poder fazer uma Vogue, assim, e surrealista total, né? Uhum. Então, assim, não foi logo de cara. E ele tinha um processo muito aprimorado, com muita excelência em trabalhar negativo, interposição. Cara, assim, não tem como. Você pode até falar, pô, sabe? E é um cara que, assim, não é aquela foto que já vem com a mensagem dada, por exemplo, que também admiro. Não tem como falar que não é um ótimo retratista, o Mário Testino, é um clichêzaço da moda, né? Se falar Mário Testino, não tem como não ser do hoje em dia, né? Não vou nem falar que é do contemporâneo, mas de um cara aí meio anos 90, né? Que é um cara que é uma referência pro retrato de moda, né? Mas é uma mensagem da foto dele. A foto não tem muita mensagem por trás. E aquilo você vê, ok, entendeu? O Man Ray não. Ele e outros, você tem que buscar entender o que ele queria passar, o processo que ele fez. Você começa a ler de como ele fez, que ele fez uma interposição de 4 negativos para chegar naquela excelência daquela foto. Então você fala, cara, e não é porque era muito mais limitada, né? Eu sei que eu tô sendo um pouco saudosista de analógico aqui, mas era mais difícil mesmo fazer uma foto na época do filme, né? Hoje é mais fácil, né? Quando a galera reclama de manipular ou mexer numa câmera digital, na boa, galera. Pega uma câmera analógica que você não via em tempo real, o cara era obrigado a entender o percurso da luz, porque você não tinha esse preview da imagem como você tem no LCD de uma câmera digital. Eu uso digital, não estou querendo falar aqui que eu sou contra. A gente também, quando entende essa coisa do cronológico histórico, a gente também valoriza mais pela limitação que o artista, nesse caso o fotógrafo, tinha para a época. Então, por isso que eu tenho uma tendência a falar mais old school, mas admiro muito uma galera que trabalha hoje. Tem vários brasileiros que eu adoro o trabalho, o Márcio Cinti, que é isso, L'Etoile de Mer, o Ezio colocou. É isso mesmo, o nome é isso mesmo, do Ben Ray. É uma média-metragem, que 28 minutos não é curta, mas também não é longa, né? A gente meio esquece desse termo média-metragem. Então é legal para ver o trabalho dele. É um cara plural, não foi só fotógrafo, mas foi um cara genial ao seu tempo. Tem muitos, né? Se a gente for falar de fotógrafo aqui, a gente fica... né? Sim. E o nosso tempo, infelizmente, ele é limitado. Daqui a pouco eu tô de olho aqui, eu quero até comentar algumas coisinhas que você estava falando, eu não queria te interromper, porque a gente acaba perdendo o fio, né, do pensamento. Primeiro que essa coisa que você estava falando de você se inspirar até em literatura, eu acho isso mega incrível, eu acho que esse é um grande diferencial que a gente teve da nossa formação, porque a nossa faculdade era uma faculdade voltada para a criação. E eu também me inspiro muito em música e em literatura, porque a imagem, ela demorou a se formar na minha vida, tanto que a moda eu fui procurar depois de adulta, porque eu sou uma pessoa de literatura, minha casa não tinha televisão, eu não fui uma criança que foi criada em frente à TV, então a forma que eu imaginava as coisas era através dos livros que eu lia. Então eu acho que isso também é uma coisa que é muito importante pro meu repertório, e eu acho que com certeza a literatura e a música, elas fazem com que a gente viaje e crie universos. Uma outra coisa que eu não sei se você percebeu, acho que não, mas a Maite entrou aqui e caiu, e agora parece que perdeu. Vocês estão me ouvindo? Perdão, o telefone... Sim, perfeito. Eu sabia, eu falei, eu vou ficar toda hora dando dedada nele, ele vai tombar cair uma hora. A Maite da faculdade? entrou aqui, sim. Ela mandou uma mensagem, não sei se ela ainda tá aí, porque essas pessoas passam, né? Mas se ela tiver ainda, um beijo. Foi uma pessoa muito querida, muito importante na minha época da faculdade, uma grande amiga. A gente fez cursos juntos, ela também era doida com fotografia, né? Sim. É lindo ter vocês aqui, gente. A Melissa... A Maite eu encontrei algumas vezes depois que eu me formei. Você eu nunca encontrei, né, Mê? A gente nunca se encontrou pessoalmente depois de formadas. Uma tristeza, e assim, isso. Uma vergonha. Estamos devendo isso quando passa essa pandemia. Né?
E eu também queria... Você falou que estava fazendo curso, né, de fotografia, mulheres na fotografia, mas parece que tem outro curso também, né? Sim, esse é o Por Conta, né? Que como é o primeiro da ordem do que vai ser lançado, né? Então, o que acontece? Ai, gente, o telefone tá chatinho aqui. Então, o que acontece? Sem tripé, ó, tá vendo que vergonha? Mas fotógrafa que tá sem tripé, eu só tenho... Isso não é snobismo, eu só tenho tripé para câmera profissional, para celular eu não tenho. Ainda, né? Então, o que acontece? Esse de mulheres é o primeiro, vai começar agora dia 15, sábado, já tá com quórum, tá com turma mais óbvio, dá para entrar mais alunos, por isso que eu tô falando, e porque também ele é um curso inédito, é a primeira vez que eu tô fazendo esse curso, então tem todo esse diferencial, esse ineditismo dessas mulheres que talvez um ou outro conheça, mas eu fiz questão de fazer uma curadoria de fotógrafas não tão óbvias, né, quando a gente fala de mulheres, e não, eu também tive cuidado de não repetecar as que eu dei no curso de retrato, mas os que estão também em andamento, né, no porvir aí, eu também estou fazendo cursos online com o Museu da Imagem e do Som, com o MIS. Só que daí, então, para a galera que está ouvindo a gente, esses daí são básicos. É para aprender a mexer na câmera fotográfica. E o legal que, por ser à distância, não precisa ter câmera. Porque não tem aula prática, não tem... A gente pode até, às vezes, pedir para o aluno fazer um exercício, mas não é obrigatório, né? Então isso é bacana porque às vezes também eu acho uma sacanagem em curso básico, como o próprio nome sugere, o cara não sabe, a pessoa não sabe se vai curtir fotografia ou não. A gente espera que sim, mas o cara já tem que ter logo de cara o investimento. Então, assim, tá, você tem a câmera, ótimo, mas não tem, dá para você fazer também. Então esses estão no site do MIS, que acho que é missp.org.br, vocês vão na parte de cursos. Os que eu estou dando um de moda, que é uma linha do tempo dos fotógrafos icônicos de moda. A carga horária do MIS é bem curtinha, então não dá para a gente pirar e fazer super longo, né? Então, quer dizer, não vai falar de todos os fotógrafos de moda, né? Que, puxa, teria que ser um curso de 30 horas para falar de todos, né? Ou pelo menos os mais importantes e icônicos. Então, eu vou de maneira cronológica e vou ter onde der. Vou parar mais ou menos nos anos 80. Então, eu falo, teria que ter um fotógrafos icônicos de moda, módulo 2, para falar, para chegar até nos dias de hoje. Esse é um. E eu estou com fotografia criativa, um ponto de partida, então módulo 1 e 2, e enquadramento e composição fotográfica. Então tem uma pacoteira boa de cursos. Então esses são mais técnicos, para poder mexer no aparelho, e o enquadramento e composição fotográfica, a parte do olhar. Tem esse de repertório, que é legal isso, porque os fotógrafos de moda não são os mesmos que estão no de mulheres, não são os mesmos de retrato. Então tem esse cuidado para, às vezes, a pessoa que quer ter uma continuidade no aprendizado, isso que eu falo, não repetecar, entendeu? Então, poxa, eu queria tanto saber da Cindy Sherman, da Francesca Woodman, tá no de retrato, né? No de mulheres não tá, porque elas foram mulheres importantíssimas na fotografia. Aliás, quem perguntou antes, quem são as inspirações? Não tem como não falar, autorretratistas, assim, geniais, né? A Francesca Woodman foi genial ao seu tempo. Começou a fazer a primeira selfie dela, né, o primeiro autorretrato, com 13 anos de idade. 13 anos de idade. E veio de uma família de artistas, aliás, também tem documentário dela que chama The Woodmans, né? Porque o nome dela é Francesca Woodman, né? Então, The Woodmans, maravilhoso para entender a cabeça dessa artista, que foi genial. Não vou contar mais, ela já não está aqui entre nós, mas foi uma pessoa extremamente especial, tinha uma excelência. Então, para essa galera que é geração selfie mais que celular, é legal ver o nível, que a gente está falando dessa coisa, né? O nível artístico, o repertório que essa menina, a gente pode falar, né? Porque ela morreu com 23 anos de idade, né? Então ela teve um pouco menos que uma década de trajetória, mas fez um trabalho, assim, impecável, assim. Tanto que quando você conhece o trabalho da Francesca Woodman, você fica até assim, quando você vê outras fotógrafas ou outros fotógrafos autorretratistas, não te encanta tanto pelo repertório técnico, imagético dessa menina, que era bem fora da curva mesmo, no melhor sentido da palavra. Tagarelei horrores, não sei se eu respondi tudo que vocês perguntaram, perdão. Acho que não, né? Voltei. Mas os cursos são esses. Eu tô com 6 cursos no MIS, um já está em andamento, e esse de mulheres, que é por conta, não é vinculado a nenhuma instituição. E assim, como as nossas lives ficam gravadas, a gente deixa tudo no IGTV e depois no canal no YouTube de Conversa Desfiada, também quem tiver interesse te segue, né? Quem gostou das suas referências, da sua conversa, vai lá. Quem tiver interesse nos cursos, vai lá e se informa. Eu achei engraçado, Melissa, porque uma das coisas para mim que é super importante no trabalho é a memória. Porque eu acho que eu tenho quase que um problema de memória mesmo. E você falou assim, Sherman, e eu tava tipo, agora, quando você falou de novo, foi que veio quem era. E aí vieram as imagens para mim, porque até então
tinha passado, sabe? Passado assim direto. Falei, gente, eu não faço ideia de que é essa pessoa. E veio. Como a imagem ela é importante, porque como a memória é maluca, né? Que a gente guarda as coisas aqui, não sabe nem direito onde, e de repente veio aquela imagem toda pra mim aqui. Então, você já tinha A falado da Cindy Raquel te Sherman? adorou aí. A Cindy Sherman, ó, já que a gente tá falando da Santa Marcelina, da nossa formação, esse momento saudosista no melhor sentido da palavra, sabe que quando eu descobri a Cindy Sherman foi na faculdade, no primeiro ano, eu não lembro, confesso o nome da professora, mas eu tinha que fazer uma coisa de, né, daquela coisa da referência, cartela de cor, começar a fazer os croquis, né, não era as professoras mais conhecidas da Santa, era uma professora que, eu lembro que o marido dela também dava aula lá de tecnologia têxtil, não lembro o nome dela, assim, eu sei que acho que ela não dá aula mais lá, mas que seja. Eu lembro que na época eu comprei uma L, e na L Brasil, tava falando que ia ter em 98 isso, a gente entregando o ano que a gente entrou na faculdade por consequência da cidade, né? E eu lembro que em 98 eu vi uma foto dela, que eu não lembro se tem uma exposição dela, acho que na Gringa, não era aqui no Brasil. E é uma foto dela maravilhosa, assim, um autorretrato da Cindy Sherman, que era assim, uma coisa. E eu lembro que, assim, eu usei, porque a imagem era tão forte que eu falei, cara, quem é essa mulher? Assim, quem que é esse tudo? Porque se eu falei, é um conjunto, né? O que é essa arte, né? E daí eu usei essa imagem da Cindy Sherman, que daí que eu vim conhecer ela em 98, para usar como referência, então, né? Desse trabalho de estilo que tinha que desenvolver. Ainda estava muito cru, imagina, nós estávamos no primeiro ano, então a maioria super cru, né? Imaturo, né? Em todos os sentidos, né? Um ou outro passava da curva, mas eu estava bem naquela chave da massa corrida mesmo. Não tinha ainda, né? Não tinha um background muito de excelência. Porque tem gente que já vem com 18 anos com um repertório, pelo que já viu antes, né? Mas sim, eu, sinceramente, no meu caso, não. Então, eu descobri assim, eu lembro que a imagem era tão forte que quando eu fui mostrar esse trabalho para a professora na Santa Marcelina, ela perguntou, nossa, mas de quem que é essa foto? Então, você olha como impacta. Daí eu imagina, eu me achei, porque daí eu falei, eu falando para a professora quem que é, né? Mas assim, não, vaidades à parte, eu falei, Cindy Sherman, uma fotógrafa norte-americana e tal. Então, quer dizer, ela anotou o nome. Então, pra gente ver, eu falo hoje como professora e arte educadora também, além de fotógrafa, é uma troca. Isso que eu falo, é sempre uma presunção a gente achar que a gente está acima, né, numa hierarquia, né, que isso é uma bobeira. Eu sou muito do trabalho horizontal. E sem aquele falar horizontal da boca para fora. Para mim, é todo mundo igual, assim mesmo. Então, é uma troca. É maravilhoso essa coisa também do dar aula, porque é uma troca. Eu lembro que ela anotou. E eu fiquei toda felizinha, assim, que eu falei, nossa, que bacana, né? Eu também ter dado algo em troca para a professora. Não só ela tá me oferecendo o conhecimento dela, como minimamente, dentro do meu curto entendimento, levar um pouquinho do que eu tinha visto, desde aquele então. Você vê, já era um prenúncio, talvez, da fotografia, porque você vê, eu vinha me encantar com fotografia em 2000, né? Não foi em 98. É muito engraçado isso, já que você falou lá no início, dá pra gente retomar aquela conversa do início. Como é que você foi com a fotografia? É curioso, porque eu entrei em moda, minhas duas avós eram costureiras, né? E também acho que de mergulhar nesse universo acabou, claro, influenciando um pouco. Mas é curioso, eu sempre gostei de ver imagem, mas olha que curioso. Eu nunca remeti ficar vendo imagem com ser fotógrafa, e sim com estilo, porque eu gostava de revistas de moda, entendeu? Depois que eu fui descobrir que, então isso que eu falo, né, abrindo os horizontes, né, tirando aquela poeira da cara, né, tirando aquela coisa meio anuviada, que deu a clareza, deu a nitidez de ver que não era exatamente ser estilista, e sim, a imagem era para ser fotógrafa, né? Mas que é um percurso interessante. Então, eu falo para quem está ouvindo, que está numa faculdade, não se culpem, às vezes, porque às vezes a pessoa fica sentindo super culpada, eu não sei o que eu quero, né? Tal área. Não, entendeu? E saber que aquilo que você fez, ou até trancou, no meu caso, eu não tranquei a faculdade, né? Serve para você como repertório, só não pega quem quiser, é o que a gente falou, né? Que eu não sei quem descreveu aí no comecinho, quem faz a faculdade é o aluno, sem dúvida alguma, né? Quem quer absorve tudo. Perdão, falei pra caramba, a Romilda tá com cara de tipo, temos que encerrar, meu Deus. Melissa, eu achei muito lindo isso que você falou. A Melissa fala pra caramba, sempre foi assim, né? É impressionante. Horror, mas eu achei que né? você falou, porque... não é não, isso é maravilhoso. Porque você tem muita coisa dentro de você e isso precisa ser expressado. É bonito isso porque, como você falou, tem coisas que às vezes estão atrás da nossa história e a gente não percebe como isso influencia o nosso caminho lá na frente. Eu também nunca me imaginei professora, mas eu tinha uma coisinha da minha mãe ser professora e isso é uma coisa muito incrível. Quando eu entrei na faculdade, minha determinação era ser criadora, trabalhei com isso, né? Eu tive uma marca. Mas eu amo a educação porque eu amo os encontros. Você falou, é lindo de você ter levado uma referência para uma professora, uma coisa que ela não conhecia.
E para mim essa coisa mais linda do trabalho de ser professora é aprender com um amigo, é trocar. Eu acho que esses encontros são tão importantes, gente. Isso eu acho que é o que dá sentido para tudo. E por isso que esse lugar que nós estamos aqui hoje, a gente conseguiu se conectar e viajar juntas. As pessoas aqui também ouvi ajuda, socorro. Quando começa a travar, eu já começo a ficar. Parou? Como é que tá? Socorro, gente. Ana. Eu tô. Gente, a gente voltou aqui, que a live fechou. Como eu falei, essas coisas sempre acontecem, né? Então eu vou tentar achar a Melissa aqui de novo pra gente. Oi, Ana. Como eu estava explicando, essas coisas acontecem, então eu tenho que achar a Melissa aqui pra gente chamar ela e, e a gente finaliza. Já tô chamando a Melissa, que aí a gente finaliza aqui, Ana, e aí você entra e a gente tem um tempinho para falar, explicar, agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, pedir desculpas porque essas coisas acontecem, né, Melissa? Obrigada por você ter estado aqui com a gente. Esperando só ela entrar. Você viu, né, Melissa, que você derrubou o celular e eu derrubei foi a live. Faz parte, senão não tem graça. Senão parece que foi gravado, senão não é live. Isso. Live tem que ser assim. Não é quem sabe faz ao vivo? É nós. Deixa eu te falar, eu estava te agradecendo, porque assim, tudo que você falou foi super bonito, que esse lugar que a educação leva a gente, né? E por isso que a gente criou esse espaço aqui do Conversa Desfiado, que é uma forma da gente estar junto, da gente aprender, da gente trocar. E como você falou do seu trabalho que você levou para a professora no primeiro ano da faculdade, uma referência, e ela não conhecia, e como esses encontros são bonitos, como essas trocas são bonitas, como isso toca a gente, como isso muda a vida da gente, né? Esse espaço que a gente criou de trocas aqui online, né? A gente ficou tantos anos sem se ver, sem se falar. Eu tô tentando trazer você desde que eu criei o Pense para fazer curso, porque eu conheço o seu trabalho, acompanho, mesmo que a gente não tenha ficado se falando com frequência, mas a gente ficou se vendo, né? Sim. Porque esse lugar aqui possibilita isso, isso é muito incrível. Então, eu queria deixar já que a gente voltou e a gente tem um tempo, deixar um espacinho aqui para você finalizar, para você passar sua mensagem. E agradecer todo mundo que esteve com a gente e que está aqui de novo, que as pessoas voltam. As lives ficam gravadas, então dá para compartilhar com pessoas que tenham interesse nesse papo. E a gente vai se conectando da forma que a gente consegue, né? Mesmo caindo o telefone, caindo a live, mas cai mais volta. Cai mais volta. Isso que volta, importante. O que importa é a nossa intenção de estar junto, de trocar e de se afetar. Sim, com certeza. Eu também te agradecer, Homes, a todo mundo que viu e ouviu, a nossa gratidão aí, porque acho que é no plural, né? A gente está falando um pouco do nosso universo, então é muito bacana essa troca. Você vê, mesmo que virtual, precisa ouvir uma pandemia, a gente tem essa coisa do não, ao vivo não rola, ao vivo não rola, ao vivo não rola, presencial não rolou. É isso que nos vimos aqui, eu tenho certeza que isso é um marco, né? Eu sinto que é um marco para a gente talvez reatar e ter um contato
mais estreito, né? Mas fiquei muito feliz, adorei a interação do público, as perguntas muito pertinentes, muito carinhosos também, educados também, só de educação, mas eles também foram muito educados e pacientes, né? Seja eu com o telefone caindo e voltando, nossa gratidão por vocês terem voltado e se mantido aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Tá? Dos cursos eu já falei, né? Depois entra no meu link para não ficar aqui também me estendendo, tomando o tempo da Homes aqui, mas de repente é uma maneira da gente se reencontrar, né? E espero, né? Quem sabe, né? A gente tem alguma próxima temática proposta para a gente conversar. E fico feliz e sucesso. Que bacana que você comentou no início, que você está até para outubro já marcado, então que bacana. Fico feliz também de ver as coisas caminhando. Parabéns pela trajetória. Obrigada. E eu vou chamar a Ana Luísa. A gente continua se falando, né? A Maitê também fez um comentário aqui. Quem sabe, de repente, sai a nossa revista, que desde a época da faculdade que a gente tinha essas ideias, né? Quando a gente encontra pessoas que têm interesses em comum, a gente quer manter perto, a gente quer desenvolver projetos. E você sempre está convidada para vir aqui a Brasília. Obrigada. Quando você quiser, quando você puder, quando todos pudermos estar juntos, né? Mas também quem gostou de você pode te seguir lá. Quem está aqui por você pode seguir a gente também no Conversa Desfiada, que essas histórias todas ficam gravadas. E Melissa, beijo. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, Homes. Beijão, linda. Beijo. Eu vou chamar agora a Ana Luísa para a gente passar, né, gente, aqueles recados que a gente já passa desde sempre, a gente repete as coisas e a gente vai contar a nossa novidade. No começo da live a gente nem comentou que a gente tinha uma grande novidade, a gente comentou na live passada que a gente tinha uma grande novidade para hoje, para a gente divulgar a nossa sexta-feira, e a Ana já chegando para contar para a gente qual é essa novidade. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a Melissa pela participação, por compartilhar um pouquinho do conhecimento dela e do amor que ela tem pela fotografia, e por ter tocado sempre na história da imagem de moda, né? Que a gente não cria nada mais do que imagem de moda a todo momento. Então, obrigada, Melissa, por ter participado com a gente do Conversa Desfiada. E esse vídeo vai para lá, para o YouTube, para que vocês possam ver e rever quando quiser. E aproveitando, então, o embalo, a gente falou que a gente ia realmente ficar muito focado, né, em partilhar essas coisas no YouTube, porque coisas iam acontecer por lá. Então, nós fechamos uma parceria essa semana, e a nossa próxima live da sexta-feira, às 16h16, acontecerá no canal do YouTube, particularmente essa semana, no canal do YouTube da Audaces. E aí a gente vai publicar junto com a foto, com a imagem de divulgação, o link para que vocês possam acessar. Então, a gente espera vocês na próxima live, que é sexta-feira, às 16h16, no canal do YouTube da Audaces. Tá? Então, a gente vai passar direitinho depois o link. Fala, Sim, a gente vai passar todo o link. Quem não segue a gente ainda no YouTube, pode ir lá Conversa Desfiada, porque a gente pretende interagir futuramente mais por lá, porque não acontece isso que acabou de acontecer. A gente estava tão empolgada, tão feliz com a Melissa aqui, e de repente, pô, cai tudo. Porque vocês sabem que a gente não tem tempo limitado, né? A gente Exato. As lives aqui, elas têm tempo. O meu celular tá velho, sim. A minha irmã toda live entra e fica falando para comprar um celular novo. Gente, sim, quando eu tiver dinheiro eu compro um celular novo, mas não tem condição no momento. A gente vai assim, cai aqui, cai ali, e a gente se entende. Mas, enfim, a gente vai divulgar até sexta-feira o local... O que foi? Eu quero falar que na sexta-feira a gente vai fazer a live juntas, né? Porque isso! A gente consegue colocar mais de 2 pessoas na conversa. Então vai ser bem legal. E a gente já pode adiantar o assunto, né? Sim, era essa a nossa ideia desde o começo, né, Ana, da gente conseguir fazer juntas, mas aí cada uma fica da sua casa. E pela primeira vez a gente vai estar junta com a nossa convidada, que vai ser... A Dani Ruano, que ela é lá de São Paulo, né? Ela faz um trabalho incrível lá de safari urbano. Então, ela faz uma leitura das tendências e do espírito do lugar, né? Isso ela desenvolve isso geralmente em São Paulo, mas também é um projeto que a gente já pensa há bastante tempo de trazer ela para fazer um pouco desse safari aqui em Brasília, né? Então, tem bastante coisa para contar e vai ser muito legal. Então, a gente conta com a presença de vocês lá no canal do YouTube da Audaces, na sexta-feira, às 16h16. Mas a gente vai mandar o convitinho.
Sim. E aí a gente vai escrever, né, nos nossos Instagrams, Pense Ateliê no Ana Luísa Olivetti, colocando o endereço direitinho, colocando o alarme, lembrando, mas não vai ser aqui. Depois a gente até pode colocar, né, se a gente conseguir, não sei se tem como, mas enfim, a gente tenta descobrir. Mas a princípio no nosso canal no YouTube com certeza vai estar, mesmo que ela não seja feita no nosso canal do YouTube a princípio. A gente vai para o canal da Audaces, a gente foi convidada para essa parceria. Então, esse nosso encontro já rendeu frutos, né, bacanas. Audaces, para quem não conhece, é uma empresa de modelagem tridimensional. Na verdade, ela tem vários programas, vários CADs, né, de modelagem, de criação, de desenho. Então, para quem trabalha na área de moda, tem algumas pessoas da área de moda já conhecem, mas é uma empresa bacana e a gente ficou muito feliz com esse convite. E a gente também está muito feliz, né, Ana, porque essa possibilidade aqui da gente estar encontrando pessoas que a gente gostaria tanto de trazer para Brasília para dar cursos. E aí aqui é uma forma de vocês conhecerem o porquê que a gente quer tanto trazer gente para cá, o tanto de gente incrível que a gente conhece, o tanto de gente incrível que tem na moda, o tanto de trabalho que quem tem interesse na moda, às vezes acha, mas eu não tenho perfil para ser estilista, mas não existe só ser estilista na moda. A Melissa tem essa paixão incrível por fotografia, moda foi o primeiro caminho dela, mas ela se enveredou por outros. E é isso, né, Ana? Tem tanta possibilidade, tem tantas profissões, mas... A ideia desde o princípio era trazer essas pessoas para conversarem com a gente, para conversarem não, para fazer esses cursos com a gente aqui em Brasília. E a gente foi pego num momento muito difícil, porque era justamente no momento que eles estavam no projeto de acontecer. Então a gente resolveu trazê-los para as lives, para que vocês pudessem ter um contato com essas pessoas e, né, quando tudo estiver um pouco mais tranquilo, a gente conseguir se encontrar pessoalmente e a gente poder trazer essas pessoas que já criaram muita empatia com todo mundo, né? Porque a gente tem bastante retorno aqui das lives, muita gente comentando e falando que tá super incrível, e a gente também acha, porque não tem como não achar. Nós somos duas apaixonadas pela moda, né? A gente acha tudo incrível. Não tem como, né? Então, sexta-feira, gente. Sexta-feira a gente vai falar sobre safari urbano com a Dani Ruano. Quem quiser já seguir a Dani no Instagram. É Real Cool Sampa. Depois a gente vai escrever também lá nos comentários para vocês. Mas é Sim. isso. Mais alguma coisa, Holmes? Não, agradecer, né? Todo mundo teve paciência aqui com o meu celular que explodiu pela nossos segunda pontos, vez. sabe? Pela segunda vez o bicho explodiu. Eu já falei que eu acho que eu vou fazer uma vaquinha pro pessoal me ajudar a comprar o celular para não acontecer isso. Mas enfim, gente, sempre acontece alguma coisa. Se não é o meu, é da convidada. Se não é o da Ana, é o microfone que falha. Enfim, a gente tá de boa. Tá ótimo. Então, Obrigada, ótimo. Beijo. gente. Obrigada, Holmes. Obrigada, Melissa. Amei. Amamos. E a gente se Sim. encontra na sexta. Sexta. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Tchau.